Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar nossa série de comentários e análises sobre a série Shogun de 2024. Estamos chegando ao final. Esse aqui é o comentário do episódio 8, total de 10 episódios, e esse episódio ele chama em inglês The Abyss of Life, ou seja, algo como o abismo da vida. E é muito interessante porque ele trata justamente desses momentos em que a vida parece abrir enormes crateras, enormes buracos onde você pode cair. Sejam eles emocionais, sejam eles políticos, dentro dos vários conflitos que ocorrem. E esse episódio trata justamente disso, desse momento em que você vai ao fundo, mas também daquilo que aparece quando você chega ao fundo. E aí, claro que estamos falando aqui principalmente do Toranaga, dentro de tudo aquilo que já foi exposto nessa série. Então, para a gente começar, para introduzir um pouco aqui a análise desse episódio, que é bem complexo, lembramos que essa série Shogun ela é de 75, a história original é a partir da literatura de um escritor chamado James Clavell. Depois foi feito uma série nos anos 80 e essa é uma refilmagem, já é uma espécie de remake, baseado originalmente nesse livro do James Clavell, que é um livro que mistura conceitos históricos, a parte histórica, com elementos ficcionais. Muitos desses personagens do Shogun não existiram. Por exemplo, Toranaga não existiu, mas a figura dele aponta para figuras reais dentro da história ali no período Edo. A história que se passa no período Edo, bem no início do período Edo, que a partir do início, bem do início do século XVII. Muito bem. Então, indo mais diretamente para o episódio e lembrando que tem uma série de spoilers aqui, como sempre, né? Esses meus comentários é interessante que quem assista já tenha assistido ao episódio. Aqui a gente faz um comentário, uma análise, mas justamente para pessoas que já assistiram. Então, o Toranaga perdeu o seu filho, o Nagakado. O Nagakado, a gente viu que ele era um jovem impetuoso, imprudente, mas extremamente corajoso. Inclusive tem um momento nesse episódio que eles se reúnem, os homens, para beber saquê e lembrar a vida do Nagakado. E o melhor amigo dele declara justamente isso. Ele era imprudente, mas ele era corajoso. E ele foi muito corajoso ao final porque ele queria defender o pai dele. Lembremos aqui o contexto em que está inserido o conflito militar, né? O Toranaga, e aí já explicamos todo o contexto dos regentes, da questão do futuro líder Taiko do Japão, que será o garoto lá, que quando tiver, que era filho do antigo Taiko, que é um título de liderança no Japão. O Toranaga, a princípio, estaria defendendo esse garoto e por isso ele está sendo atacado pelos outros regentes, principalmente o Ishido. E nesse momento aqui o Toranaga se encontra no abismo, né? Por isso que o episódio é o abismo da vida. Ele, a partir de um terremoto, quer dizer, as próprias forças da natureza, e que no Japão, dentro do shintoísmo, são considerados não só forças da natureza, forças cataclísmicas da geografia do local, mas também a ação dos próprios deuses. Né? É como se os próprios deuses do Japão não quisessem que o Toranaga vencesse. Tem que ser tomado isso também em pauta para entender as ações dele. Então ele perdeu boa parte do exército dele ali. E depois ele foi traído pelo seu meio-irmão, o Saek, que o enganou, disse que ia reunir o seu exército com o dele, mas na verdade ele tinha recebido do Ishido um cargo que era do próprio Toranaga de regente. Então ele trai o irmão e aí o obriga então a uma carta de rendição. Mas a gente vai justamente ver uma grande reviravolta nesse episódio aqui. O que aconteceu foi que essa morte do Nagakado ela permitiu ao Toranaga ganhar tempo. Ele perdeu seu filho
e com isso não teve que ser levado imediatamente para Osaka, porque ele vai ser levado para Osaka, vai ser julgado lá pelos 4 regentes, claramente cartas marcadas, ele sabe que vai morrer, e só que com a morte do Nagakado, pelas leis e tradições japonesas do período, ele ganhou 49 dias de luto. Então esses 49 dias permitiram a ele rearticular forças, muito embora ele venha passando até agora a noção de que está perdido, de que está no abismo da vida. Ou como disse o episódio anterior, o tempo de um incenso que se apagou, mas na verdade a gente vai ver quais são as reais intenções dele. Então o episódio traz uma revelação. Na verdade, o Toranaga ele estava fingindo fraqueza. Ele, por conta do terremoto, a morte do filho, a traição do Saek, seu meu irmão, ele se rendeu. Mas essa rendição foi somente para demonstrar fraqueza diante do inimigo, para o inimigo então baixar a guarda. E com a morte do Saek, e depois a gente vai ver do Hiromatsu, ele ganha tempo, ele ganha poder de estratégia, justamente para dar uma grande reviravolta na história. Então ele estava fingindo que estava perdido. Isso faz parte de uma tática política dele. Blackthorn. Qual a situação do Blackthorn? O Blackthorn é informado que não está mais a serviço do Toranaga, vai procurar sua tripulação, encontra pessoal vivendo dissolutamente, embriagados. A pessoa que leva o Blackthorn lá nesse local que eles estão diz, inclusive, que quer que eles vá embora, que eles já beberam o meu saquê do Japão, e ele não tem acolhida com os seus ex-tripulantes. Os tripulantes dizem que a missão deles acabou quando, no episódio 1, o chefe lá do navio deles, do Erasmus, tinha se matado. Mas o Blackthorn insistiu para ir para o Japão e aconteceu tudo isso. Tudo que aconteceu, principalmente com eles, né, a morte de alguns deles. Então ele encontra essa tripulação bem hostil a ele. O Blackthorn tenta ainda formar uma aliança com o Yabushige, porque ele não percebeu o plano do Toranaga, ele acha realmente que o Toranaga desistiu, quer se matar, vai levar todos com ele, e ele tenta formar uma aliança com o Yabushige para recuperar o navio dele, o Erasmus, e eles tentaram uma grande reviravolta, fuga e sobreviverem em meio a toda essa guerra que está se avizinhando. Bem, a Mariko e o Buntaro, eles realizam uma cerimônia do chá, e aqui para quem conhece um pouco da cultura japonesa, sabe que existe toda uma mística, toda uma busca por perfeição e equilíbrio, de disciplina, que se manifesta nessa cerimônia do chá. Não é somente preparar o chá e beber o chá, mas é toda uma relação do preparo disso. Então, tem todo um contexto cultural muito interessante na cerimônia do chá. E ali, a Mariko e o Buntaro faz o chá para Mariko dentro dessa cerimônia, e é como se fosse uma despedida dos dois. Os dois são casados, dentro de um casamento extremamente conturbado. A Mariko, como a gente já viu, ela tem uma profunda depressão em torno da vida, ela anseia por cometer o seppuku, ou que a sua vida seja tirada, porque ela não consegue aguentar a sensação de ter sobrevivido à morte de toda a família dela. A gente já viu aqui o conflito da morte da família, do pai dela principalmente, e ela foi a única que sobreviveu. E isso traz a ela uma culpa muito grande. Foi por isso que, inclusive, ela buscou o cristianismo católico dos missionários portugueses católicos que vieram ao Japão. E nesse momento ela meio que se reconcilia um pouco com o Buntaro, mas o Buntaro propõe a ela o suicídio coletivo, como um protesto à rendição do Toranaga, mas ela não aceita. Ela diz que ela deseja um destino muito além dele, Buntaro. Quer dizer, e isso é bem representativo do papel dela como mulher, mulher japonesa daquele período, do período Edo, e ao mesmo tempo
do serviço que ela presta ao seu líder maior, que é o Toranaga. Então, ela se mostra ainda assim como o Buntaro sempre reclamou, que ela é fria, como um gelo para com ele. Então, isso mostra que mesmo ao final ela não se rende, digamos assim, a um amor a ele. Ele até lembra que no começo do casamento deles eles eram felizes e tal, mas ela está muito além hoje, muito além inclusive da própria, e ela começa a perceber isso, dessa própria relação dela com ela mesma e a família dela. Ela quer agora servir a um propósito maior, que é a causa do Toranaga, que pode vir a se tornar o futuro Taiko do Japão, ou até mesmo um título maior, mais concentrador de poder, que é o Shogun, que seria o auge do que se pode chegar dentro do Japão. Então a fala da Mariko, ela resume bem o abismo existencial que tem entre ela e o Buntaro, e que só aumentou com a chegada do Blackthorn. Então o sacrifício de Hiromatsu. O sacrifício de Hiromatsu é uma das cenas mais brutais e ao mesmo tempo dramáticas da série. O Toranaga vai anunciar aos seus vassalos que ele vai realmente se render. E tudo isso faz parte do plano dele, ele não vai se render. Ele está somente emulando isso para conseguir ganhar tempo, para conseguir ganhar poder, para conseguir ganhar força para praticar o chamado Céu Carmesim, que seria uma guerra contra Osaka e o Ishido. E aí o que acontece é que nesse momento ele sabe ali quem são os vassalos que são fiéis a ele. Aqueles que são fiéis a ele são aqueles que supostamente aceitam então morrer por ele, porque não só ele morre pelo sepulcro, mas também todo o clã dele. E alguns do clã dele não aceitam. Então há essa divisão ali, ele fica sabendo quem estava realmente a favor dele e quem estava contra, mesmo sendo a princípio absurda, a rendição, ou algo do tipo. E aí o Hiromatsu se exalta, diz que aquele é um problema entre ele e o próprio Toranaga, que eles são muito amigos e que por conta disso o Hiromatsu vai cometer o seppuku para mostrar ao Toranaga que ele está errado. E aí é uma cena dramática, o Hiromatsu comete esse sacrifício, esse suicídio ritual, que é o seppuku, e o filho dele lhe corta a cabeça, faz parte do ritual lá, e a princípio ele quer mostrar então para todos, né, o protesto dele e ao mesmo tempo tentar abrir os olhos do Toranaga, mas a gente fica sabendo depois que isso fazia parte também do plano do Toranaga. O Hiromatsu, na verdade, ele se mata sabendo que aquilo fazia parte do plano, como eu disse, para o Toranaga ganhar força, ganhar tempo. Então, ele aceita morrer por conta dessa causa que é a causa do Toranaga. Isso mostra o quanto o Toranaga tinha poder sobre aqueles que estavam em volta dele. Né? O Hiromatsu aceita essa farsa, aceita esse teatro, se mata no ritual chamado seppuku, justamente para fortalecer a causa do Toranaga. O Buntaro decapita em uma cena impactante, que sela o teste de lealdade. A música aqui, nessa morte do Hiromatsu, é extremamente imersiva. Você sente todo o impacto dramático amplificado pela música, pelo som instrumental, obviamente, que está nesta cena. Então o episódio ele tem um desfecho que é ambíguo e de plano revelado. Toranaga revela a Mariko que tudo foi uma encenação. Na verdade, Hiromatsu estava disposto a morrer para convencer o Yabushige e o Ishido de que a rendição é real. Ou seja, na verdade, eles queriam enganar o Ishido, e aí com isso o Ishido vai baixar a guarda, e por isso vai ficar mais fraco, e ao mesmo tempo enganar o Yabushige, porque o Yabushige é um dos personagens mais interessantes dessa série. Ele é ambíguo, ele é contraditório, ele parece estar o tempo todo lutando pelos interesses dele, mas ao mesmo tempo ele demonstra seguir os princípios elementares do Bushido.
e até mesmo princípios religiosos do Zen Shintoísmo japonês, e ele parece oscilar como um espião duplo, ora está a favor do Toranaga, ora está a favor do Ishido, ora os seus próprios interesses, ora por interesses maiores. Então é um personagem muito interessante. E o Toranaga, obviamente, não confia nele. E aí quer enganá-lo com essa morte do Hiromatsu para dizer, olha, eu, Toranaga, realmente estou derrotado, o Ishido venceu, né? Mas tudo fazia parte de um grande plano. Então, agora o Yabushige ele vai se unir ao Blackthorn por interesses próprios de ambos, de cada um, sobreviver. Mas o Toranaga, que sabia de tudo, coloca a Mariko lá junto deles, até mesmo para ser intérprete do... Porque sem ela, sem a figura dela, o Yabushige não se entende com o Blackthorn. Então ele manda a Mariko lá, e com o tempo eles vão saber dos reais planos dos episódios que virão. Eles vão saber dos reais planos do Toranaga. Então, esse episódio ele termina reforçando a intriga política, os sacrifícios pessoais, quer dizer, a que ponto chegou o sacrifício pessoal, o suicídio pelo sepulcro do Hiromatsu. Ele aceitou morrer em prol dessa causa, para enganar os inimigos. Então, você vê o quanto tudo é muito intenso no que envolve o Toranaga e, ao mesmo tempo, de como as pessoas que estão ao lado dele também. Tanto que o final do episódio, ele diz assim para Mariko, olha, o Hiromatsu fez a parte dele, você vai fazer a sua? E aí ela diz, sim, vou. Ou seja, ela também está disposta a morrer e a gente vai ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Então, só para fazer um resumo, um resumão aqui do que houve, os principais pontos, houve um luto político de 49 dias pela morte do Nagakado, e aí o Toranaga ganha tempo para influenciar mais pessoas, ganha mais manipular os aliados. Há um plano de rendição encenado, o Toranaga nunca pretendeu realmente se render, mas ele faz isso para testar a lealdade de seus vassalos e ao mesmo tempo perceber como os inimigos agem. E é claramente o Ishido ele vai baixar a guarda, tanto que é nesse momento que o Ishido propõe casamento com a Lady Oshiba, tudo. Ele vai para o próprio Ishido, ele sai um pouco do contexto mais de conflito político, conflito de guerra e vai para assuntos mais domésticos. E justamente baixou a guarda porque acha que já venceu. Então, o Hiromatsu e o Buntaro, o sacrifício é o próprio filho, porque o Buntaro não sabe dos planos do pai, que o pai se matou por conta da causa do Toranaga. Então, foi o próprio filho que decapitou o pai, quer dizer, um peso muito grande aqui para o Buntaro. O Blackthorn e a Mariko. Há uma transição para uma nova aliança e objetivo próprio, quando a Mariko vai até o navio, em que estão o Yabushige e o Blackthorn, que já não estão mais junto ao Toranaga, porque acham que ele já está perdido, já está morto, e eles vão buscar agora os interesses dele. Mas aí o Toranaga coloca a Mariko lá para ser um braço seu nesses dois que são muito importantes, um como antagonista, o Blackthorn não como antagonista, mas como uma figura que quer sobreviver no meio daquele caos de uma cultura radicalmente diferente à sua. Isso dá um gancho para os novos episódios, né? Que é o início iminente do confronto final e o fim dessa temporada em torno da questão do Céu Carmesim. Bom, pessoal, esse foi o comentário que nós tínhamos a fazer hoje sobre esse episódio. Ficou um pouco grande, porque é um episódio muito intenso. Se você gostou, peça aquele básico, compartilhar, se inscrever, dar um like. E vamos ficando por aqui na esperança de podermos trazer aí o penúltimo episódio, que será o episódio 9. Valeu, obrigado.